Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores em geral. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, este especialista em pecadores CCBistas. Aqui o canal que mana leite, mel, azeite, vinho. Aqui o canal que é referência e não cópia. Só aqui, nesta bagaça, você tem os pães da proposição bolos asmos, coscorões asmos. Só aqui você tem a esmeralda, a safira, a ametitas, o topázio, o jaspe, o berílio, o rubis, o crisólito e a comalina. As pedras preciosas para edificação. Congregação que está no Brasil, que é o único aprisco, o único batismo, o único povo, que é só de lá que sairá os salvos. O Brás, vossos capeta do caralho, publicar aqui mais uma circular de merda. Esses caras, velho, do ministério, eles são sem vergonha, esses caras, velho. Esses caras são descaradamente sem vergonha. Eles não têm o menor pudor, velho. Os caras hipócritas, velho. Os caras passaram 100 anos jogando contra o conhecimento bíblico, contra a sabedoria, contra tudo. E agora vem com essa porcaria de circular, dizendo aqui, circular número 223, o dever de examinar a escritura sagrada, RGE 2025, Ministério e Irmandade, publicado em 7 de maio de 2025. Ora, vão tomar no rabo, rapaz, tomem vergonha nas vossas caras, rapaz. Vocês jogaram contra isso aqui, examinar a escritura, a vida inteira, 100 anos aí. Agora, e aqui, deixa eu explicar essa porcaria aqui, que esses caras aqui, diante, quem assinou essa porra aqui? Aqui, quem foi que assinou essa merda aqui? De carta. É o Conselho dos Anciãos mais Antigos. Esses caras que estão no ministério aí há séculos, que jogaram contra o examinar a escritura, agora aqui vem posar de soninha toda pura. Essa prostituta do Brás, do vossos capeta, agora vem posar de soninha toda pura. Essa vagabunda, sabe? Agora vem posar de soninha toda pura aqui, botando dever de... Escuta aqui. Deixa eu traduzir essa porcaria aqui. Deixa eu dizer, só aqui você sabe o que tem entre as entrelinhas, as entranhas do capeta. Eu vou mostrar aqui as entranhas do capeta. Só aqui você sabe dessas paradas aqui, meu filho. Que aqui o cavaleiro põe o capeta lá com a bunda de fora, lá em cima, no Brás. Diante dos questionamentos que têm surgido entre o ministério e a cara Irmandade quanto ao estudo das escrituras sagradas, quem botou estudo? Estudo. Quem cunhou esse verbo estudo dentro da congregação foi o próprio vossos capeta em Cristo, que botaram estudo. É para demonizar quem lê a Bíblia. Quem lia a Bíblia era considerado que estava estudando. É uma palavra que demonizava quem lia a Bíblia perante a Irmandade. Então, se você lesse a Bíblia, o ministério dizia que você estava estudando a Bíblia. Como lá, naquela porra ali de púlpito, é tudo revelação, logo, se você lesse a Bíblia, estava da carne. Quem implantou isso aqui? O próprio vossos capeta em Cristo. E aqui vem posar de soninha toda pura. E considerando que tais questões têm gerado opiniões divergentes, o Conselho de Anciães, a soninha toda pura, a prostituta, em oração diante de Deus, vão tomar no cu, rapaz, em oração, caralho, toma vergonha nas vossas caras, porra.
Que oração, caralho, rapaz. Que Deus porra nenhuma, rapaz. Só se for do fila da puta do seu Deus. Aquele vagabundo que só sabe pedir dinheiro, rapaz. Que Deus que nada, rapaz. Deus tá nessa porra aqui, porra. Em oração diante de Deus, entende ser oportuno oferecer um esclarecimento doutrinário. Doutrinário essa porra aqui. 100 anos depois, vem com essa porra aqui de doutrinário. Com base nas Santas Escrituras e firmados na sã doutrina. Aí o cara fica perguntando, aí o cara por aí fica dizendo, esses críticos aqui que falam mal do ministério. Eu não falo mal do ministério, eu mando o ministério tomar no cu. Porque eu já estou num patamar elevado. Eu não falo mal do ministério, eu já mando logo tomar no cu. Porque essa gente descarada, meu filho, você manda logo ela se fuder. Que vem aqui pousar de virgem, quando na verdade é uma prostituta, é uma vagabunda. Sabe? E pousando aqui de prostituta, aqui não é carnal não, aqui é espiritual. Sabe? Mas é só para só para se fazer entender. Com base nas Santas Escrituras e firmados na sã doutrina, buscamos apresentar reflexão sobre o significado dos termos estudo e exame. E aqui está bem sublinhadinho, estudo e exame. No contexto da leitura, compreensão e aplicação da palavra de Deus, com o objetivo de edificar, aqui o edificar o seu rabo, orientar, aqui o orientar o seu rabo. Tem muito rabo aí para entrar o dedo. E preservar a comunhão e a simplicidade do evangelho entre os servos do ministério. Deixou-nos o Senhor Jesus um esclarecimento substancial quando dizem errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E por que vocês jogaram contra isso a vida inteira? Sabe por que vocês jogaram contra tudo isso a vida inteira? Porque vocês agora querem um bode expiatório para dizer para os pecadores ser bestas, Deus não está operando na vida de vocês, o Senhor não está fazendo obra, porque vocês erram por não saber as Escrituras. É para isso que vocês agora vêm com essa. Porque vocês querem achar um culpado. Como vocês estão no mato sem cachorro, vocês precisam achar bode expiatório para botar a culpa. E aí vai passar por ser besta. Olha, tudo que está acontecendo na sua vida é porque você erra, deu errado as coisas aí, irmão. Irmão, as coisas estão dando errado aí, é porque vocês não conhecem a Escritura. É para isso, é por isso que vem com essa merda agora de cartinha de circular. Irmão, as coisas da sua vida estão dando errado. Irmão, você precisa ler a Bíblia para as coisas dar certo. Porque vocês querem um bode expiatório, pai. Porque vocês sempre jogaram contra vocês sempre pisaram esse mesmo versículo bíblico que vocês estão pondo aqui. Vocês passaram a vida inteira jogando contra isso aqui. Quem fizesse isso aqui era considerado que estava estudando a Bíblia. E como a merda era tudo por revelação, vai dar uma cesta básica, o senhor tem que dar um sonho para dar uma cesta básica. Para dar um frango para o irmão necessitado, o senhor tem que dar 3 sonhos de 3 galinheiros para o CCBista acordar. E aí, enquanto ele vai lá para o supermercado discutindo com o senhor, senhor, não vou comprar o frango não. Eu não vou comprar o frango não. E o senhor falou no meu coração, compra o frango. Eu não vou comprar frango não. E o senhor falou no meu coração, compra o frango. Aí chega lá o gerente do supermercado ainda tem que... Aí ele pede um sinal, aí aparece o gerente do supermercado, aqui compra um frango, aqui está em promoção. Aí ele para ele comprar o frango para você ser besta. Isso tudo por revelação. Na congregação, tudo é por revelação. Era tudo por revelação. Sem revelação, a obra da piedade não se mexe. A irmã da obra da piedade não se mexe. Aí o diácono não se mexe. Mano, que é tudo por revelação. Ministério é posto por revelação, a obra da piedade aqui é revelação, tudo aqui é por revelação. E aí pisava nesse mesmo versículo bíblico que os vossos capetas agora vêm trazendo. Aqui é pau no rabo de vocês, rapaz. Constata-se com zelo e discernimento que há, em determinados contextos, uma crescente polarização. Que polarização aqui? Agora você, Braz,
do caralho, está dizendo aqui que existe dentro do ministério polarização entre irmão que quer ensinar a estudar a Bíblia e entre irmão que não quer. Não, meu filho, aqui não existe polarização. Isso aqui é uma invenção de vocês, mais uma canalice bíblica de vocês. Aqui vocês estão criando essa polarização, mas vocês, algum cabra aí do ministério que é publicamente contra o estudo bíblico, ele aprenderam com vocês. Ele é cachorrinho de madame de vocês. Agora vocês botaram esses mesmos caras, cachorrinho de madame, como bode expiatório. Não existe polarização dentro do ministério. Todo o ministério da congregação, eles sempre foram contra o irmão de bancos, ler a Bíblia. Sempre foi. Porque eu já disse aqui 757.827 vezes. Porque o ministério sempre se achou o dono da prerrogativa do monopólio do conhecimento e do saber. O ministério todo, eles sempre foram contra. Eles sempre se sentiam enciumados quando alguém de banco, principalmente sem ministério, sabia conversar na mesa lá, na construção de uma igreja, na reforma de uma igreja, na manutenção de uma igreja, naquele dia de faxina para tomar Santa Ceia. E ali na mesa de um almoço, se tivesse um irmão de banco, e ali um cooperador, um ancião, carregado de orquestra, diácono, cooperador de jovem, se tivesse um irmão de banco e levantasse a voz para falar de Bíblia e ele conhecesse alguma coisa, todo aquele ministério caçava ele para pegar. Porque ia dizer que ele está estudando a Bíblia. Sabe? Era assim que funcionava, meu filho. Foi 100 anos assim. Eu fui 1000 vezes vítima disso. E próprios CCBistas, vagabundos, bajuladores, lambibotas, puxa-sacos, era o primeiro a se levantar contra mim e dizer que estava falando na frente do ministério. Falando na frente do ministério. E olha que eu estava falando de assunto bíblico. Porque o ministério, velho, ele sempre quis ser, sempre foi e passou que eles tinham monopólio da Bíblia, que nem a Igreja Católica. Todos eles. E vinha do Brás. Que era tudo por revelação, a palavra era a revelação, a palavra é pregada, a palavra só vale no em cima do púlpito, sabe? Então não existe essa polarização. O que existe agora é que vossos capeta em Cristo, do conselho, do ministério, querem achar um bode expiatório, e aí soltou essa aqui, dizendo que há polarização, que tem ancião. Não, esses ancião que é contra, que é publicamente contra, eles são cachorrinho de madame, eles são lambibota do Brás, que agora eles vão ser transformados em bode expiatório, como todo trouxa e baba-ovo. Baba-ovo é assim, puxa-saco é assim, ele puxa o saco. Um dia ele vai ser transformado em bode expiatório. Bem feito, pô, cuzão. Então não existe negócio de polarização. De um lado, os que rejeitam conhecimento bíblico, ou seja, aqueles anciãos, aquele ministério baba-ovo e agora bode expiatório, que rejeitam o conhecimento bíblico publicamente. Do outro, os que, com reverência, buscam aprofundar-se na palavra para melhor exercer o ministério e edificarem a igreja. Porque a igreja, pai, o ministério, sempre foi ciumento com o púlpito. Por isso que, sabe aqueles cabra que pregava quando os cooperadores, sabe, tinha reunião, e aí aqueles profetão ia lá nos cultos e subia para pregar sem ter ministério? Esses cabras nunca iam para o ministério, porque era cortado. O ministério tinha ciúme deles. Tá? E se você, que nem eu, que sempre fui bem informado, tanto pelas coisas do mundo, da política, da religião, da diplomacia dos países, geopolítica, sempre fui bem informado com as coisas do mundo. E quando eu entrei na congregação, que o senhor me chamou, aí eu fui me inteirar da escritura. E aí eu tinha um certo
um certo bagagem para falar. Se eu levantasse a voz, era censurado. E aí eu percebi na enrascada que eu tinha entrado. Aí a perseguição, velho. Aí eu percebi que o ministério se achava o dono do conhecimento bíblico. Por isso que ele ofuscava e demonizava usando a palavra estudar a Bíblia para quem tinha conhecimento bíblico. O termo estudo, de origem latina, denota aplicação diligente, zelo e esforço. Nada disso. Só que o termo estudo, no contexto de estudar, se é estudar história, engenharia, medicina, advocacia, química, enfim, essas coisas, matérias acadêmicas da universidade. O termo estudo é um termo bom, mas o termo estudo dentro da congregação é demonizado. Porque se é estudo, não é revelação. Era estudo versus revelação. Como na congregação tudo era revelação, então estudo foi o próprio ministério para demonizar quem tinha conhecimento bíblico. Então estudo era da carne e revelação era do Espírito. Então você ia evangelizar alguém, irmão, Deus vai botar as palavras na sua boca. Sabe? Não precisa, sabe, se preocupar. Aí você ser besta lá, era tomado e ficava quietão e só a boca lá falando, sabe? Era assim. Então estudo na congregação é uma palavra demonizada. Aqui eles pegaram no contexto acadêmico. O termo estudo de origem latina denota aplicação diligente, zelo e esforço. No contexto cristão, estudar a Bíblia Sagrada é dedicar-se com humildade à leitura e meditação das Escrituras. O termo estudar, de que falou o apóstolo Paulo, o termo examinar, o termo que a Bíblia usa de examinar é outro. O termo examinar na Bíblia aparece com diferentes, dependendo do contexto e da tradução. De forma geral, ele tem a ver com investigar cuidadosamente, analisar com atenção ou julgar com discernimento. Esse é a escritura verdadeira que a Bíblia tem como examinar. Não é que nem o Braz fala, que é dedicar-se com humildade à leitura e meditação nas escrituras. O termo examinar, de que Paulo na língua grega, em qualquer língua examinar que a Bíblia usou, é investigar cuidadosamente, que nem disse Paulo lá, que nem disse Salomão, sabe? Investigar cuidadosamente, analisar com atenção, ou julgar com discernimento. Porque esses são os termos bíblicos. Você julga. No caso, Salomão julgou com discernimento. Investigar, como disse o apóstolo Paulo, investigar minuciosamente, cuidadosamente, e analisar, que nem fazia os próprios lá de Tessalônica, quem foi mesmo que falou? Quem foi que falou? Aquele povo lá que, esqueci aqui, cadê? Tá aqui de Tessalônica lá é os examinar tudo, retendo bem. Tessalônica, o crente é chamado. Não, aquele povo lá está em Atos dos Apóstolos, esqueci. Eu já chego lá. Então, o termo examinar é esse. Não é nada disso aqui que o Braz está falando. Examinar, viu, é investigar cuidadosamente. É você ler, questionar, redarguir, perguntar. Sabe? É isso aqui. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, que nem disse o Senhor Jesus. Examinar o homem é se investigar e ver se ele não cometeu algum delito ou alguma coisa que impeça que ele vá se condenar com aquele ato. Ou seja, sabe, se investigar. Não é que nem isso aqui. Então continua aqui ora, esses os bererianos lá. Exame das escrituras. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez
examinando as escrituras todos os dias para ver as coisas eram de fato assim. Examinando, ou seja, investigando nas escrituras. Examinar e investigar. Não é que essa coisa do Braz aqui, idiota, carnudo aqui do Braz. Investigar é examinar. Os bereanos, eles ouviam as coisas e iam lá na escritura e investigar minuciosamente, cuidadosamente, se era aquilo mesmo que o pessoal estava falando para eles. Aqui eles confiavam no que estava escrito. Como diz a Bíblia, maldito o homem que confia no homem. Aqui os bereanos, eles confiavam no que estava escrito na escritura. Não interessa quem dizia para eles. Eles iam lá e investigar cuidadosamente, minuciosamente. E a ver se aquilo era verdade. Então eles confiavam nas escrituras. Entendeu o que é? Isso aqui é que é examinar. Entendeu? Aqui está lá em Atos 17, 11. Aqui examinar envolve verificar, comparar, investigar. Você tem... Não acredito no que o cavaleiro lá me falou, não. Mas eu vou aqui na escritura e vou ver se é isso mesmo. Aí você vai lá. Por quê? Porque aí você não está confiando na palavra de ninguém. Você ouviu a palavra de alguém, mas você vai lá na escritura e fica lá investigando. Não interessa quanto tempo leva, meu filho. Fica lá investigando. Só vai sair de lá quando tiver certeza do negócio mesmo. Não é que o cavaleiro lá falou, tá certo? Isso é investigar. Cuidadosamente, minuciosamente. Isso quer dizer que você está confiando mais na palavra de Deus, na Bíblia, no que está escrito, porque a palavra de Deus é a Bíblia que está escrito, de capa a capa, do Velho Testamento ao Novo Testamento, sem acepção. Sabe? Sem acepção. Essa é a palavra de Deus. A Escritura é a palavra de Deus, do 1º de Gênesis até o 31 de Apocalipse. Essa é a palavra de Deus, meu filho. O resto é conversa vagabunda, meu filho. Se não tiver ali dentro, se alguém fala, mas você for lá investigar e não bater, meu filho, cai fora. Sabe? Então os bereanos, eles faziam isso. Eles ouviam, mas iam lá cuidadosamente, verificava, comparava o ensino recebido com a palavra de Deus. E aí, usando do discernimento e a busca por verdade, achava. Porque aí você, na sua busca por verdade, o Senhor chega e aparece para você. Não, ele não vai chegar de barbona, vestido de um linho branco, branquinho, celestial, calçado com um calçado de ouro, com uma mitra de azul celeste e um cinto de ouro, não. Ele vai aparecer com a luz no seu coração, e aí você buscando pela verdade, que nem fez Daniel. Por isso que o anjo disse: Daniel, estou aqui por causa das suas palavras. O Senhor Deus viu que você está buscando a verdade aí, então eu apareci. Entendeu? Então os bereanos, eles faziam que nem Daniel fazia. Na busca pela verdade, encontrava. Busca tanto pela verdade que encontra. Mas a Bíblia, a palavra, é de 1º de Gênesis a 31 do Apocalipse. Meu filho, aqui é toda ela. Bíblia é toda hora. Não cai nessa conversa ignorante e vagabunda de gente que deixa o Velho Testamento para trás. Tem como nada. Esse tipo de gente é ignorante ou é mal intencionado. Maligno, para falar o português correto. Então, esse é o examinar. É verificar e comparar o ensino recebido ou a leitura recebida com a palavra de Deus, demonstrando discernimento e busca por verdade. Esse é o examinar, meu filho. O resto, sabe? Então, o Braz aqui, ele corrompe o que quer dizer examinar. Aqui, ó, examina divino. Ó, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. Esquadrinhar. Outro verbo do sinônimo de examinar.
esquadrinhar, verificar, investigar cuidadosamente, minuciosamente. Tudo isso é do verbo examinar. Esquadrinhar é que os bereianos faziam, esquadrinhavam as escrituras. Sabe o que é esquadrinhar, né? Você na sua santa ignorância sabe o que é esquadrinhar, né? Vai fazer uma casa, tem um esquadro lá. Põe lá no esquadro, meu filho, e bota o tijolo no lugar. Esquadrinhou ali. Sabe? Não tem erro. Esse é um verbo esquadrinhar. Tudo que vai construir é esquadrinhado. E aí, meu filho, pode botar qualquer coisa em cima. E aí tem o exame moral. O crente é chamado a discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso, entre o bem e o mal. Está escrito em Tessalônica. E você, para se fazer isso aqui, para discernir, você tem que examinar. Isso aqui é um processo de aprendizagem. É aprendido. Não é que nem uma merda de uma pílula de um dom que os vossos capeta em Cristo, você vai lá na merda da busca de dom. Eu falo muito merda, é porque é uma merda mesmo, pai. Aí o CCBista vai lá na porcaria da busca de dom e lá você toma uma pílulazinha e sai lá um Salomão da vida. Aquela babaquice toda. Não, meu filho, isso aqui é um processo de aprendizagem. Você cria o hábito de verificar, de examinar, de discernir, de investigar cuidadosamente, de inquirir. E aqui é um processo, é aprendizagem. Você vai aprendendo isso aqui. Não é você deita um imbecil e sai Salomão, não. Não é que você vai numa merda, numa busca de dom, um imbecil, um CCBista e sai de lá um Salomão, não. Tudo isso aqui examinar. Eu resumo. Na Bíblia, geralmente aponta para um ato intencional da avaliação criteriosa. Seja da própria vida, que você... nas coisas, no seu dia da vida, você vai examinando as coisas, vai vendo se aquilo presta, se aquilo é bom, se pode fazer aquilo, se pode fazer aquilo outro. Tudo isso precisa de examinação, sabe? Então o verbo examinar para coisar aqui é isso. Verificar, comparar, discernir, busca pela verdade, investigar cuidadosamente, analisar, esquadrinhar, tudo isso aqui é do verbo examinar. É isso que você tem que fazer com a Bíblia. E aí você fazendo tudo isso com a Bíblia, é claro que você vai chegar à busca da verdade. E aí você vai crescendo em espírito, em conhecimento, em prudência, em sabedoria. A sabedoria faz com que você descasque tudo que você lê, tudo que você ouve. A sabedoria descasca tudo, sabe? A sabedoria, abrito com a prudência, está lá no provérbio. Então a sabedoria vai descascando, de tanto você querer isso, a sabedoria vai, sabe? Então aqui, no contexto cristão, voltando aqui a secular, no contexto cristão, estudar a Bíblia Sagrada é dedicar-se com humildade à leitura e meditação das Escrituras, buscando o crescimento no Evangelho. Aqui já pegou só o Evangelho, não pegou o Velho Testamento. O Evangelho é leite, as cartas de Paulo é leite. O Velho Testamento meu filho, é comida sólida, é feijoada, não é para menino. Um comentarista aqui escreveu dizendo que o Velho Testamento é passado. É um ignorante. Porque o Velho Testamento, meu filho, quase todo o Evangelho e as cartas dos apóstolos foi tirada do Velho Testamento. É tudo repetição do Velho Testamento. Sabe? O verbo examinar, que Paulo falou lá na carta a Timóteo. Quem foi que falou aquilo? Não foi Deus que falou para Josué? Não foi Deus que falou para o salmista, no primeiro de Salmo? Bem-aventurado o homem que medita na sua lei de dia e de noite. Meditar na lei de Deus de dia e de noite é o quê? Não examinar? Então aquela carta que Paulo falou para Timóteo foi tirada de Josué e foi tirada do primeiro de Salmos. Quando Paulo falou lá, quando o salmista falou examinar de dia e de noite, é examinando, filho, é investigando cuidadosamente. Está fazendo aqui o pessoal de Bereia. Os bereianos lá estão fazendo o que Salmo mandou fazer. Então tudo,
povo de Bereia, que foram mais nobres que de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas... Então o cara falava alguma coisa para os bereianos, eles iam lá fazer, que nem o salmista mandou fazer. Meditava de dia e de noite na escritura, ver se era... O Braz tentando fazer alguma coisa e mente... Não tem jeito, eles mentem por natureza. Ok. Esse empenho inclui compreender o texto sagrado em seu contexto, reconhecendo os interlocutores. O que tem a ver os interlocutores? As circunstâncias e a intenção do autor inspirado, para que a mensagem seja corretamente interpretada e fielmente anunciada. Olha, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você quer tá aqui no canal do Cavaleiro? Quer se salvar? Quer? Não, mas quer mesmo? É que nem um bereiano. Primeiro você tem que ler a Bíblia. Vá nos mandamentos, meu filho. Vá e leia as Beatitudes, leia os Sermões da Montanha, leia a pregação de João Batista. Essa é a base, velho, de você comer. Esse é o leite, essa é a base. E pratique. E aí você praticando isso, o Senhor vai acrescentando as coisas. Porque não tem como você se salvar se você não praticar essas coisas. Continua aqui. Mais profundamente, a Escritura emprega o verbo examinar, como vemos em Atos 17, no verso 11, que eu acabei de falar aqui, referendo a Bereia. O termo grego traduzido como examinar significa investigar com rigor, discernir criteriosamente e julgar com profundidade. Para você fazer isso, você tem que adquirir o conhecimento bíblico, sabe? Para fazer isso, a sabedoria, o entendimento, sabe? Não se trata apenas de um esforço intelectual, mas de um gesto de submissão espiritual, discernindo o texto lido à luz do Espírito Santo. Assim, enquanto estudar é aplicar-se ao conhecimento, nada a ver com isso aqui. Em termo bíblico, estudar, isso aqui é uma invenção maligna do ministério. Não existe essa palavra estudar no contexto bíblico, sabe? É conhecimento bíblico. Não existe esse negócio de estudar. Estudar é uma palavra que o ministério usa para demonizar o estudo, para demonizar o conhecimento bíblico. Mas no contexto bíblico não existe a palavra de estudar. Existe examinar só. Estudar é você fazer uma faculdade. É você fazer a faculdade de história, de filosofia, de medicina, de engenharia, de química, de segurança no trabalho, de jornalismo, essas coisas. Isso é estudar. Mas no bíblico, na Bíblia, não tem esse negócio de estudar. Tem examinar a Escritura, que nem o Senhor falou. Aqui o Braz Cristo aqui, só para causar, para dizer que dentro do ministério tem gente que é a favor, não é estudar a Bíblia. Não existe isso. A demonstração de Paulo aos Coríntios é clara, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não nos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Assim, enquanto estudar e aplicar-se ao conhecimento, examinar e submeter todas as coisas à prova da palavra, reconhecendo-a como autoridade suprema. Nada a ver uma merda dessa circular aqui. E aqui o Paulo, quando estava falando isso aqui, do Corinto, aqui estava falando da disputa do conhecimento. Um querendo saber mais do que o outro, sabe? E aí, um ancião querendo saber mais do que o outro, e aí vai, que lá antigamente lá, tinha a escola de filosofia, e aí um cara ia lá buscar um conhecimento filosófico para sobressair sobre outro. Aí disputava quem sabia mais, que não agregava em nada à igreja. Portanto, o estudo referente e o exame criterioso, e aqui até sublinhou isso, estudo reverente. Nada a ver essa merda aqui, não existe estudo reverente. E o exame criterioso da palavra são instrumentos santos. Que merda! Tudo essas bostas de ministério é santo.
santificado pelo Espírito Santo, para que o obreiro maneje bem a palavra da verdade. Aqui é, o obreiro. Ele se acha que só o obreiro, que é o cabo, o cooperador de jovem, o cooperador oficial, o diácono, o ancião, o diácono, eles acham que isso aqui é só o obreiro que tem que manejar bem a palavra da verdade. Um irmão de banco que não tem nada, cargo nem na igreja, não pode manejar bem a palavra da verdade. A escritura, meu filho, a escritura é feita para você aprender, para você ter conhecimento bíblico, para você ser sábio, inteligente, ser prudente, ser sóbrio, ser de bom senso, de bom siso, justo e reto na vida espiritual e na vida material. Não interessa se você tem a merda de um cargo na igreja, se você é obreiro ou não obreiro, e o raio que o parta. Você tem que ter, meu filho, porque vai servir na sua vida material e muito. É paralelo as duas coisas. É material e espiritual. O conhecimento bíblico é para isso. Não é que você não é obreiro, que você tem que se manter na ignorância, não. Aí precisa de uma coisa, lá corre atrás lá do cooperador, do ancião, para buscar um conselho, alguma coisa. Não, meu filho. Você pega... Escuta aqui, ô Zé Mané. Conquista seu conhecimento para não ficar dependendo. Plante a sua figueira, para não ficar dependendo da figueira do outro. Plante a sua macieira, que é o conhecimento bíblico, para não ficar atrás da macieira do outro. Aqui o ministério é para que maneje bem o obreiro, ou seja, o cooperador, o ancião, manejar bem, aí o irmão de banco, passando a ideia de que o irmão de banco não é para ter conhecimento bíblico porque ele não está no púlpito, porque ele não tem uma tribuna para pregar. Não, meu filho, consiga conhecimento bíblico para a sua vida espiritual e a sua vida material, que as duas andam junto. Você precisar resolver uma parada que nem Salomão resolveu na sua vida material, você não precisa ir atrás de algum picareta para pegar algum conselho. Não, você tem o seu conselho, você tem o seu conhecimento, você tem a sua sabedoria e você usa. Plante a sua figueira, ô Zé Mané. Plante a sua macieira, rapaz. Não fique dependendo de conhecimento de ninguém. Aqui, nessa circular, né? Porque essa é o motivo dos pecadores ser besta, se lascar. Porque tudo que eles precisam, eles vão lá na merda de culto buscar tal palavra. Como eles não têm conhecimento bíblico, não sabem resolver seus negócios, não têm conhecimento e sabedoria e inteligência, não têm sabedoria para evitar o problema. E não tem inteligência para sair do problema. Aí precisa ir lá buscar no culto a merda da resposta, a merda da solução. Porque foi isso que o ministério fez. Botar para o púlpito tudo o que o CCBista precisa. E aí o CCBista não foi buscar o conhecimento, não foi buscar a sabedoria e a inteligência. A sabedoria previne o problema. A inteligência faz com que você saia do problema. Se você tiver sabedoria, você não vai cair em muitos problemas. Entendeu? Rejeita-te à luz das Escrituras a ideia de que o estudo bíblico esfria o crente. Quem disse isso? O ministério? O ministério disse isso. Agora estão posando aqui de soninha toda pura. Mas foi essas mesmas prostitutas que estão falando isso agora, foi essas mesmas prostitutas que semearam isso no meio do povo. A letra mata. E aí você ser besta, já que a letra mata, eu não vou não ler Bíblia. Para que eu vou ler Bíblia se no púlpito lá tem todas as respostas que eu preciso? Ao contrário, o verdadeiro conhecimento aquece o coração, como ocorreu no caminho de Emaús. O caminho de Emaús estava falando da escritura, que, como disse lá, no rolo do livro estava falando sobre mim. Aqui no caminho de Emaús estava falando do Senhor Jesus, né? Daqueles acontecimentos lá do Senhor Jesus, que tinha sido até fechado. A prática da exposição clara da palavra já era realidade nos dias de Esdras e Neemias, como registra Neemias, no capítulo 9. Era? E por que só agora vocês vieram com isso? Vocês estão no ministério aí há 100 anos, rapaz. E só agora vieram botar isso aqui. Aqui, ó. Pau no rabo de vocês, rapaz.
pau no rabo de vocês. Agora vocês estão procurando um bode expiatório para dizer para você ser besta, vocês estão errando, está acontecendo as coisas erradas na vida de vocês, é porque vocês não conhecem a Escritura. É por isso que vocês estão sofrendo, é porque vocês não conhecem a Escritura. Sabe, aqui sabiam disso, mas não puseram. Por quê? Por causa que agora, como está precisando de um bode expiatório, essa prática demonstra zelo pela interpretação correta e pela dedicação do povo. Esclarecemos, contudo, o estudo a que nos referimos deve ser focado exclusivamente na Bíblia Sagrada, sem busca a autores. Esclarecemos, contudo, o estudo a que nos referimos deve ser focado exclusivamente na Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada não é estudo. Você lê Bíblia Sagrada, você não está estudando. Você está examinando. Não existe estudo na Bíblia Sagrada. Isso aqui é uma conversa vagabunda do ministério. Não existe estudo na Bíblia Sagrada. Existe examinar. O Senhor Jesus falou examinar a Escritura. Não falou de estudar a Bíblia. Esquadrinhar a Escritura. Ler. Ter conhecimento da Escritura. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Não falou estudar. Sabe? E na tradução do grego, falou de examinar, não falou de estudar. Como o ministério demonizou tanto, usando a palavra estudo, que agora está tentando limpar a barra. O Senhor repreendeu a negligência ao conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então o Senhor falou aqui de estudo bíblico. Na Grécia já tinha estudo. A palavra estudo no grego. O Senhor falou aqui de estudo. Entretanto, salientamos que o conhecimento sem a santificação é mero saber intelectual. Vá se foder. E não transforma a pessoa, não promove o milagre do novo nascimento. Vá se lascar, todo mundo sabe disso, cuzão. Eu quero saber como é que você vai ser santo sem conhecer o poder de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se foder. O ministério é chamado a pregar com fidelidade. Esses caras, dá cansa, velho. É tanta hipocrisia nessa merda de texto, nesses caracteres. É tanta hipocrisia, é tanto descaramento, é tanta falta de vergonha desses caras. É tanta manipulação, é tanta dissimulação desses caras. Esses porra louca do caralho passaram 100 anos detonando quem tinha conhecimento bíblico. Agora vem com essa conversa vagabunda. É muita sem vergonhice, muita cara de pau, rapaz. Se foder, rapaz. Vamos pra casa do carro, vamos ser dissimulados nos quintos dos infernos. A manifestação profética, sendo dom precioso, não se opõe à exposição das Escrituras, pois é o mesmo Espírito que opera em tudo. Vá se lascar. Assim exortamos as estimadas irmãos a que se ponha fim a posicionamentos extremos que desprezem o estudo bíblico. Agora, estudo bíblico. Agora lê a Escritura, está estudando a Bíblia. Eu, cavaleiro, nunca estudei a Bíblia. Eu examino a Escritura. Sempre examinei a Escritura. Sempre busquei conhecimento bíblico. E examinei, investiguei cuidadosamente. Esquadrinhei. Sabe? Com a lupa de infravermelho. Que nem o pessoal lá do CSI faz. Sabe? Nunca estudei Bíblia. Não existe estudar a Bíblia. Existe examinar a Escritura. Existe esquadrinhar a Escritura. Buscar o conhecimento. Instigar, investigar. Meditar, que nem está no Salmo. Não existe estudar Bíblia. Que todo santo ministério, com sabedoria e discernimento espiritual, utilize com gratidão os recursos piedosos que o Senhor tem concedido. Vão tomar no cu, vá, que essa verbatória aqui é melancólica, imunda e falsa, para o fiel cumprimento do nosso chamado. Aqui o chamado de vocês. Que a palavra seja lida com oração.
Palavra seja lida com oração. Que merda é isso de palavra seja lida com oração? O que quer dizer essa porra aqui? Examinada com reverência e pregada com fidelidade. Que merda quer dizer isso aqui? Essa babaquice aqui quer dizer o quê? Que a palavra seja lida com oração, examinada com reverência. Que merda quer dizer isso aqui? E pregada com fidelidade. Que merda é isso aqui? Para a glória de Deus e edificação do seu povo. Vamos aqui, edificação do seu povo. Pau no rabo de vocês, rapaz. Vocês estão 100 anos atrasados em mandar o povo agora. E aqui falou para o povo ler a Bíblia, estudar a Bíblia. E aqui falou mais do ministério ainda. Que agora o fumo está entrando no traseiro, no rabo, né? Agora vocês estão tentando se mexer. Vocês vão ver. CC Besta não fez isso quando estava em ascensão e quando estava no auge. Eles não buscaram conhecimento bíblico, não quiseram santificar, não quiseram nada com nada, era só tomar a pílula do dom e já estava santão. Vai fazer agora que estão ardendo em chamas, na fornalha de aflição? Ah, vai se lascar, rapaz. Vai o quê? Agora não vão dar nem glória, nem congregar, quanto mais examinar a Escritura. Ou fazer o próprio estudo. Ah, se lascar. Perdeu, Braz. Pau no rabo de vocês. Pegou a visão aqui? Até mais, né?